Aliados do presidente Júlio Casares acreditam que Hernan Crespo poderia ser uma opção, mas a gente já conversou aqui no canal de que o Crespo aceitaria voltar ao São Paulo. Jorge Jesus no São Paulo, existe alguma possibilidade disso acontecer? É o nome mais óbvio, né? Tá livre no mercado, tem grande bagagem, fez sucesso no futebol brasileiro. Salve, salve rapaziada que acompanha o canal. Antes do nosso giro de notícias, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. Importante dizer que quem tem que bater cartão nos jogos do São Paulo, no máximo que puder, são os jogadores. E tem alguns jogadores ali que viraram turistas. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, citei o Lucas Moura e o Oscar, e veio um cidadão lá reclamar. Falou, poxa Renato, que sacanagem você reclamar de jogadores que estão no departamento médico. Você tem que rever melhor os seus conceitos. Sim, tem que rever, sim. Eu tenho que rever e começar a pegar mais pesado ainda. Se você juntar salários, luvas e direitos de imagem do Lucas Moura e do Oscar, bate na casa de 4 milhões de reais por mês. Quantos jogadores bons não dá para manter com 4 milhões de reais? Fala para mim. Com 1 milhão de reais por mês, você banca um jogador nota 8,5, 9 aqui no Brasil. Você pega aí 4 jogadores pagando 1 milhão para cada um, jogadores inteiros, que você pode contar, que não tem esses problemas crônicos, físicos aí, que fazem eles parar no departamento médico sempre. O Lucas Moura, por exemplo, meu amigo, ele trabalha 1 por 11, mas não é um dia e folga 11, ele trabalha um mês no ano e folga 11 lesionado. O Oscar está indo para o mesmo caminho. Esses caras não estão fazendo diferença nenhuma para o São Paulo. Aliás, até está fazendo diferença, mas é uma diferença negativa no orçamento. É só dinheiro escorrendo pelo ralo. E é muito triste você ver o São Paulo perdendo jogadores porque não consegue dar o aumento que eles pediram, ou até mesmo deixar de contratar por falta de dinheiro. E os caras lá no departamento médico, né? Surgiu até um boato aí que o Lucas Moura tinha que operar o joelho, porque ele não entrou ali com apenas um desconforto, não. Foi um negócio mais sério. É que ninguém fala pra gente, né? Mas surgiu um boato que ele tinha que operar e ele não quis. Então quer dizer, ele vai voltar, anota isso daí, ele vai voltar, vai sentir de novo e vai retornar para o departamento médico para sair, sabe lá Deus quando. Então seria muito importante o Lucas Moura e até mesmo o Oscar se reavaliar e ver se dá para ficar. Se não der para ficar, se o físico não permite mais, meu irmão, pede para rescindir o contrato amigavelmente. São Paulo precisa de jogador dentro de campo. Ali é que o cara faz a diferença. No departamento médico, não faz a diferença para o lado positivo, tá? Então é simples assim. Eu não errei nessa análise que eu fiz. E outra análise que eu não errei foi a que eu fiz no meu pós-jogo São Paulo e Vasco. Falei que ali o Zubeldia tinha caído, só faltava a carta de demissão, né? Porque os jogadores parece que desligaram. Os torcedores, né, dos que foram lá, os 20 mil guerreiros que foram no estádio, a maioria não teve força nem para vaiar no final. Viraram as costas e foram embora. Tracei até um paralelo com a situação do Rogério Ceni, né? Que ele caiu na final da Sul-Americana em 2022 e só foi demitido em abril de 2023. Né? Mas por quê? Porque os jogadores já não acreditavam mais no trabalho e a torcida criou ranço. Então, a partir do momento que você perde o torcedor, ou pelo menos parcialmente, aí a diretoria corre atrás de trocar. E é o que aconteceu com o Zubeldia, né? Me chamaram de mentiroso naquele pós-jogo. Isso aí é fake news. Tá aí, ó. Né? Tá aí, dá uma olhada nisso. Segundo o André Hernan, Zubeldia confidenciou a pessoas próximas na Argentina que têm sentido a pressão da torcida do São Paulo após resultados ruins. Essa fonte me diz que em outra oportunidade ele pediu para sair. A ver como serão os próximos passos do treinador após a volta da folga. Zubeldia sente o fato de não conseguir fazer o time jogar nesse momento. Bato na mesma tecla, Zubeldia já caiu, só falta assinar a demissão. Se é que ele já não assinou, né? Se tem um momento bom para você trocar de treinador, a hora é agora, pelo tempo que vai ficar sem jogar. Eu acho que vai melhorar se o Zubeldia sair? Honestamente, não. Não, porque o pacote é o mesmo.
Os jogadores continuam os mesmos. O que vai acontecer é aquilo que se repete há uma década no São Paulo. Os jogadores vão sair da zona de conforto, vão dar uma leve melhorada para garantir espaço no time do próximo treinador. Aí o São Paulo vai começar a ganhar jogos, os resultados bons vão chegar. Eu chamo até isso de respiro da morte, né? Os torcedores vão criar expectativa, vão achar que vai ganhar o Mundial de novo, e aí o São Paulo vai e começa a declinar, né? Aí o torcedor desanima, o treinador vai ser mandado embora, aí contrata outro e o ciclo só vai se repetindo. É uma coisa muito cansativa. E esse ciclo se repete a cada 7 meses, mais ou menos. Tem um treinador ou outro que dura um pouco mais, mas geralmente começa a ferver a situação no 6º ou 7º mês. Pode anotar. E a diretoria continua, né? É a mesma. O ano que vem tem a eleição, vai entrar mais do mesmo, porque não vai melhorar. Pode ter certeza que não vai, tá? Enquanto São Paulo não virar uma SAF ou não fizer uma grande parceria com um bilionário, vai continuar a mesma merda. E só para colocar a cereja no bolo, dá uma olhada. O André Hernan falou que o Fortaleza e o Vojvoda decidirão nos próximos dias o futuro. Uma saída do treinador não seria surpresa nos bastidores do Fortaleza. O técnico está em Buenos Aires de folga. O clima é meio que fim de ciclo. E não se assuste, meu amigo, se o Vojvoda for o próximo treinador do São Paulo. Ah, mas já falaram que não vai ser ele e tal, né? Que fontes disseram. Meu amigo, não sei. Não sei, porque é muita coincidência, você não acha? São Paulo sempre quis contratar esse cara. Já tomou não dele umas 2 ou 3 vezes. Agora que ele vai estar disponível, você acha que os caras não vão correr atrás dele? Então fica aqui mais uma previsão minha, tá? E faça as suas apostas aqui no espaço dos comentários sobre quem será o próximo treinador de São Paulo, na sua opinião, tá? Escreve aí. E eu, Renato, vou ficando por aqui, deixa um forte abraço. São análises e tudo faz parte do contexto. Não é dar uma viajada quando a gente fala desse tipo de assunto, porque tudo isso, o que tá acontecendo hoje é um reflexo de várias coisas. A gente fala, pô, foi muito legal a Copa do Brasil, mas foi um ponto fora da curva do que é o São Paulo hoje. São Paulo é um clube que precisa de reestruturação e a torcida precisa entender. Muita gente não entende, acha que tem que brigar pelas 3 competições, e quem vende também esse discurso são os próprios técnicos, diretores, presidentes do São Paulo. Eu acho que precisa ter alguém com coragem de falar, meu, não dá, a gente vai tentar o melhor possível, entendeu? A gente vai tentar o melhor possível, mas não dá. Inclusive, é engraçado, porque hoje os defensores, eu falo defensores porque eu não consigo achar uma palavra melhor, porque eu não tenho, o que eu tô falando assim, eu não tenho nada contra, eu não acho que tem que, sabe, colocar no paredão ou colocar no pedestal o Zubeldia. Porque tem gente que coloca no paredão em qualquer situação e coloca no pedestal em qualquer situação. Entendeu? Tomou 3 ontem e coloca no pedestal, fala, não, ele é o cara, que é Libertadores. O grupo assim, pô, Unidos da Guaricana, lá de Goap, entendeu? Não dá. Tem que, porra, tinha que passar, ainda perdeu ponto em casa. E tem diversos fatores que eu acho que tem que ser considerados, que é perder o fator Morumbi. Hoje qualquer time chega no Morumbi e tá, porra, foda-se que é no Morumbi o jogo. O ponto o Zubeldia, ele tem um elenco na mão. Hoje o elenco gosta muito dele. Bacana. Só que, até a minha pergunta ele não respondeu ontem, ele não consegue, na minha visão, e eu perguntei qual é a diferença do treinamento, porque quando você escolhe o 11 inicial, acredito que seja com base no que você vê no treinamento. Mas qual que é a diferença do treinamento pro jogo? Porque no treinamento parece que acertam tudo, mas no jogo a gente não conseguiu ver nada. E contra o Vasco, São Paulo teve 10 bons primeiros minutos. Depois disso descambou. Agora, o que tá acontecendo? Entendeu? Agora, sobre a questão de ficar ou não com o treinador, eu acho que vão atrás de alguém, já estão indo se bobear, vão já acertar, deixar tudo no gatilho só pra realmente rabiscar, emitir um contra outro. Acho que não vai fugir disso. Mas aí vai esperar o jogo do Flamengo, por exemplo? Eu não sei. Esse é o ponto. Pra mim, assim, eu falo que é importante pra temporada porque esse fim de semana você bate o pé. Ou você vai com o cara até o final do campeonato, ou você tira hoje. Porque ir com ele até o final do campeonato, você tem que respaldar verdadeiramente, tem que dar peças e show. Acho válida essa escolha, caso eles entendam com os jogadores também que é a melhor escolha. Mas eu temo uma situação que eu acho que vai acontecer, que é bancos do Beldia hoje. Tem 3 jogos complicados na volta. Flamengo no Maracanã. Vocês acham que vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Eu não acho. Né? Então, assim,
perde o Flamengo lá no Maracanã. Aí, pô, já gera uma pressão, já gera aquele debate, pega o Bragantino fora de casa, perde ou empata. Acho que ele cai no segundo jogo, porque essa diretoria não tem muito essa convicção, a gente sabe muito bem. Então, eu tenho esse medo, Senna, de que isso ocorra, de que o São Paulo banque a permanência hoje pra em um mês demitir, e aí daqui um mês a gente vai estar falando de um tempo de trabalho que foi desperdiçado com um cara que já não havia convicção. Então, ou hoje você bate o pé, aí eu falo bate o pé, assim, tem que vir a público falar isso, falar, ó, a gente sabe que tá complicada a fase, a gente teve uma oscilação, o Zubeldia é o técnico do São Paulo até o fim da temporada. Ou você faz isso, ou você deixa no ar, como está sendo nessa sexta-feira, a margem de que a gente pode buscar a opção, a gente pode demitir. Não vão fazer isso de bater o pé. Então, acho que o cenário mais assim, provável é esse mesmo, Senna, é São Paulo, de repente, postergar uma demissão, e aí, porra, do nada, perde jogos óbvios e demite. Tem uma coisa também, aproveitando, que eu acabei esquecendo de falar, a partir disso, que é a questão porque eu falo dos defensores, né? Os defensores hoje, ferrenhos, aqueles que, pô, Zubeldia, pô, sei lá, começou a guerra lá no Irã. Não, pô, gente, tudo bem, coitado, tadinho, tá sem elenco. Tá com um monte de lesionado, tudo mais. Eu não acho que você tem que desconsiderar tudo. Acho que realmente você tem mais possibilidades quando você tem o Oscar e o Lucas. Porém, tem duas coisas que depõem contra esse discurso. Número 1, aproveitamento, número, estatística. Que é o seguinte, antes do jogo contra o Vasco, o aproveitamento com Lucas e Oscar em campo e sem Lucas e Oscar em campo era o mesmo. Igual. Não varia nada. Nada. Variável, eu acho que tinha mais gols com o Lucas e Oscar e mais gols sofridos. Mas no todo é a mesma coisa. Todo é a mesma coisa, resultado. Que é o que a gente olha a tabela de classificação e fala, porra, volta um ponto da zona do rebaixamento. Ok. E o outro ponto que fala que não tem elenco, é isso que tá dificultando, na coletiva, o Zubeldia fala, não, eu acredito que a gente vai resolver com o que a gente tem. E no dia anterior, na coletiva de apresentação do Dineno, o presidente chegou, sentou e falou, montamos um grande elenco, montamos um bom elenco. Então, o time do São Paulo, o Zubeldia e a diretoria, publicamente, estão falando que o São Paulo tem um bom elenco. Competitivo e bom. Então, quem defende... Isso depõe contra quem defende o Zubeldia. E fala, não, o problema é que não tem elenco, que não tem peça. E você pode concordar ou não. O ponto é, quem está no São Paulo não está falando em reforço. Enxerga dessa forma. Então eu acho que assim, você quer defender o trabalho do Zubeldia? Acho que você tem outros caminhos. Você pode até bater, eu acho meio bobeira, porque você não pode se escorar só nisso, na questão da Libertadores. É porque, como eu falei, Unidos da Guaricana de Iguape. É nível babaiada. Entendeu? Nível montar o time da arquibancada tricolor. Não dá, era obrigação ter passado. Ir em primeiro. Era obrigação. Não fez mais do que obrigação. Ponto. Agora, Copa do Brasil. Passou do Náutico. Tá bem na Copa do Brasil. Eu li esse gesto, tá bem na Copa do Brasil. Pô, bem na Copa do Brasil. 2 jogos contra o Náutico. Agora vai pegar o Atlético Paranaense. Desculpa, é obrigação o São Paulo passar. De fora, hein? O Atlético Paranaense mal. É obrigação. Então, você soma todos esses fatores, eu acho que se você quer defender o trabalho do Zubeldia, com unhas e dentes, porra, escolhe outra motivação. Porque essa, nem o Zubeldia tá defendendo a falta, a ausência. Ele fala da questão dos lesionados, claro que sim, mas fala que tem um bom elenco. E se o Zubeldia reclamar, o presidente tá contradizendo ele. E assim, a gente falou algumas vezes, a gente fez dinâmicas no Bom Dia, em outros programas nossos, assim, pra ver até a opinião da galera em relação ao elenco do São Paulo comparado aos outros 19 do Brasileirão. Pra ver, será que o elenco do São Paulo é tão ruim assim pra ficar lá, por exemplo, no Z4? São Paulo é pior que o do Vasco? Então, não é pior que o Vasco, não é pior que o do Sport. É pior que o Mirassol? Não é pior que o Mirassol. É pior que e o Fortaleza, tá jogando bem. Que o Vitória, sabe? Não é. Não, tudo bem, eu peguei os exemplos de times que o São Paulo jogou contra já. E que não ganhou. Não ganhou, em casa. Então. Em casa, Mirassol, Vasco, Sport, Fortaleza. E é isso que eu falo, até pra provocar aqui, pra lançar uma provocação, né?
É claro. Calma aí, ô Abanju. Falou, Não, mas assim, é claro que assim, não dá pra você ignorar que, porra, você perde, sei lá, 5 titulares, 6 titulares, qualquer time do mundo vai ter um problema, é lógico. Mas é aí, nesse ponto, que você vê um cara que sabe desenrolar, né? Que saiba ser um pouco acima da... Não, nem acima da média, mas saiba fazer algo com o time com desfalques, porque isso a gente já falou, acho que até no jogo contra o Mirassol, antes do jogo contra o Mirassol, você não vê questões táticas do time do São Paulo hoje. Por exemplo, jogamos com os reservas. Beleza, mas você tem um sistema de jogo já implementado. Ultrapassagem de laterais, triangulações, jogadas ensaiadas. Hoje o São Paulo ele é um catado que você joga a bola no Luca, ou no ponta que tiver lá, o Lucas Ferreirinha e tal, e resolve aí. Acho que essa balela, né, de falar do elenco, ela é válida quando o São Paulo pegar o Botafogo fora de casa, como já pegou, enfim, empatou. Quando pegar o, sei lá, Flamengo no Maracanã, Flamengo em casa, pegar o Palmeiras, é válido falar de elenco. Olha os times que a gente tá perdendo em casa. E aí, Senna, queria lançar uma provocação, como você falou aqui. Vai lá, Marcelo Tassi. Em 2017, vocês lembram bem, né? Que é um ano, assim, desastroso. São Paulo, ele briga do começo ao fim para não cair no Campeonato Brasileiro. Naquela temporada, na 12ª rodada, que é essa que o São Paulo jogou ontem, o São Paulo tinha 11 pontos. 11 pontos, então eram, enfim, pontos conquistados. Essa temporada tem 12, tem um ponto a mais, que é um empate a mais. Mas, aí vale esse apontamento, né, que é algo importante. O São Paulo, no período, né, 2017, desses 11 pontos, 9 foram em casa, vencendo 3 jogos em casa. Então, nessas 2 rodadas iniciais, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esses foram os pontos do São Paulo. Então, ainda em 17, ainda tinha essa coisa. Vai jogar no Morumbi, é complicado. A gente ganhou do Palmeiras, com um time horroroso em casa. E aí, para além disso, né? Porque eu posso falar disso e tudo mais, e aí acho que a gente tem que olhar plantel. O Zubeldia não consegue fazer algo melhor, na visão de alguns, que acho que é uma parcela, assim, bem pequena, porque ele não tem plantel. Em 2017, o time que a gente tá de efeito comparativo era, no gol, Renan Ribeiro, na direita, Felipe Araruna, à esquerda, Júnior Tavares. Meio de campo... Boa, perfeito. Meio de campo, a zaga, melhor dizendo, Lugano e Rodrigo Caio. Que bebida é essa? O meio de campo, Jusilei e Thiago Mendes. Cueva centralizado. Marcinho, Denilson e Lucas Prato. Esse era o time. Peraí, vamos gostava do Prato. Vamos lá, então. Renan Ribeiro, Araruna... Renan Ribeiro é melhor que o Rafael? Não. Mesmo nível. Pra mim. Não, você pelo amor de Deus, não. Foi o melhor goleiro que o Rafael Renan Eu Ribeiro. gostava do Renan. Tá, enfim. Mas o Cedric Soares pra mim é melhor que o Araruna, que não é também. Ontem ele deu nem a carreira, ontem ele deu um Ontem ele cruzamento. foi horrível, mas ele é melhor. Enfim, a zaga, Lugano já não era o Diego Lugano em 2005, ainda assim ajudava, mas acho que a zaga Alan Frank e Arboleda é melhor que Diego Lugano e, enfim, Rodrigo Caio. Na esquerda, Tavares, pra mim o Enzo Dias é melhor que o Júnior Tavares. Foi Meio mal de também. campo do São Paulo era Jusilei e Thiago Mendes. Jusilei e Thiago Mendes, tá. O Mendes, Jusilei não é o melhor Jusilei- que o Pablo Maia. É que aquele ano do Jusilei era bom, mas ok. Tá e bom, vira uma o Thiago discussão. Mendes também tava bem. O Alisson é o cara que joga sozinho. O meia- O Jusilei já tinha dado aquele passe pro lado contra o Vasco? Ainda não, isso foi 2018. Eu No não. meio, Christian Cueva, né? E aí, No lugar do nas Luciano. exato. E aí nas alas, Marcinhos, enfim, Denilson e Lucas Prato. Esse era o time do São Paulo. Cara, o Marcinho não é melhor que o Luca hoje. Esse time tem 1 ponto a menos então assim, teve um ponto a menos do que esse São Paulo atual na 12ª rodada. É só elenco a culpa, você acha? Não, então. Aí que tá. Porque assim, eu pelo menos sempre falo aqui no Arquibancada, nos vídeos, nos pré-jogos e tudo. E eu sempre uso essa analogia falando do bolo da culpa, né? Conforme o tempo passa, essa fatia vai aumentando para um lado ou para o outro. Todo mundo tem culpa aí. Todo mundo. Não dá pra eximir jogador, não dá pra eximir diretoria, técnico, Tem nada. culpa todo mundo. Tem culpa todo mundo aí, né? Tem culpa eu, tem culpa o Chacon. Mas o problema é quem que tem mais culpa disso daí, né? Porque até um determinado momento você fala, pô, o elenco do São Paulo eu acho que ele não é ruim, mas ele é desequilibrado, ele é mal montado, porque a gente falou ontem, falta um meia na reserva do Oscar, falta um lateral, falta um primeiro volante, né? Então tem essas questões aí, né? Só que
Com elencos ruins, um treinador bom ou minimamente criativo, ele consegue fazer variações, ele consegue... por exemplo, você pega um bom chefe de cozinha, se tiver na geladeira um ovo lá, um alface e queijo, o cara sabe fazer um puta de um omelete legal, né? Agora se eu for cozinhar, é capaz de eu quebrar o ovo, derrubar que o queijo estava vencido e o alface vai ser a única coisa que eu tenho pra comer que eu não gosto. Então, assim, não adianta. Eu acho que por toda essa questão aí do time do São Paulo, que não tá mostrando evolução tática, o São Paulo passa tempos de treinamento e não melhora, eu acho que o próprio elenco já percebe que já bateu no teto. Porque você começa a perceber de alguns jogadores, não digo corpo mole, mas as defesas pro Zubeldia, e aí só um ponto que eu falei também alguns meses atrás. Eu era contra a demissão do Zubeldia no meio da temporada, e eu falei várias vezes isso aqui, porque eu fico com muito receio. No meio da temporada, você falou ali no meio dos jogos. No mês passado, por exemplo, até o mês passado. Porque assim, você vê o elenco muito fechado com o treinador, se você demite ali, você cria um racha com o elenco, uma treta que naquele momento eu não acho que seria inteligente. Então tem que manter o cara ruim porque o elenco gosta dele? Não. Mas naquele momento, se você demitisse o Zubeldia ali, na minha visão, na minha opinião, né? Ia rolar uma treta muito grande com o elenco, ia quebrar aquele laço de confiança. Como foi, por exemplo, em 2020, na reta final do Brasileiro, que a diretoria chega, demite o Alexandre Pássaro, tira o Raí, tira um monte de gente ali, e aí quebra um pouco aquele vínculo de confiança do elenco. Eu não tô falando se é certo ou errado, tá? Mas isso acontece. Só que, a partir daí, você não vê o São Paulo evoluir. Nisso que eu falei de, tática, variação. Você vê, o São Paulo jogava com 3 zagueiros, tava funcionando. De repente o time foi voltando a jogar do mesmo jeito que jogou o Paulista, que empatou com o Velo Clube e Inter de Limeira. Mesma coisa, mesma formação tática. Aí a inovação foi só fazer a dobra de laterais, que dependendo do adversário, dependendo da situação de jogo, funciona, surpreende. Mas o que era pra ser um improviso para surpreender os outros, virou regra. E o São Paulo não sabe mais jogar de outro jeito. Aí ontem, sejamos justos, né? Todo mundo gostou da escalação de ontem, com o que tinha, com o que estava disponível. Sim. Só que isso também depõe contra o treinador. Lógico, porque aí você coloca as melhores peças, eu só discordo de uma, que é o Luciano Armando, não sou muito fã. Não do Luciano, mas eu acho que ele tem um outro papel que poderia ser feito. Poderia ter entrado o Matheus Alves para essa função. Reunião nesta segunda-feira deve sacramentar a saída do técnico Zubeldia como treinador do São Paulo. Isso vai partir do próprio técnico que entende que o seu trabalho chegou no ponto máximo neste momento. Ele não acredita ser capaz de extrair um pouco mais desse elenco, acredita que chegou no seu limite e teme também a pressão que tem sentido muito nos bastidores, na própria torcida, inclusive na própria torcida organizada. O relacionamento do Zubeldia com o Baby e com a Independente era muito positivo, só que agora até a torcida organizada também largou mão do técnico. Ele está na Argentina nesse momento, deve se reunir com a diretoria do São Paulo de maneira virtual e a expectativa é do São Paulo sacramentar a saída do técnico Zubeldia. Com isso, o São Paulo não teria que pagar integralmente a multa de 3 milhões de reais. Isso porque seria um comum acordo. As duas partes entrariam em um consenso para a saída do treinador e aí poderia ou abater um pouco esse valor da multa ou até propriamente não pagar nada para o comandante. Fato é que essa decisão partiu do próprio Zubeldia e a diretoria que até quer o técnico para o restante da temporada, até tentaram convencer o treinador e na informação que eu tenho, ainda tentarão nesta conversa convencê-lo de ficar no São Paulo, mas de acordo com o que a gente conversou com mais de uma pessoa, até o próprio São Paulo entende, já foi sinalizado de que essa reunião deve para sacramentar a saída do argentino depois de quase um ano como comandante do São Paulo. Ele não vê mais essa possibilidade de evoluir o time. Repito, essa decisão parte única e exclusivamente do técnico Zubeldia. Se partisse da diretoria, a ideia era a permanência
do treinador. E aí, com base nesse pedido do Zubeldia, aí sim as coisas podem serem sacramentadas ainda nesta segunda-feira. Fim da passagem do técnico Zubeldia no São Paulo Futebol Clube. Ele deve aproveitar e estender um pouco mais as suas férias lá na Argentina. Com o Zubeldia de saída, qual que seria a possibilidade, quais seriam os próximos passos do São Paulo sem a presença do Zubeldia? Com o Zubeldia saindo, né, nesse comum acordo e o São Paulo se livrando até da multa, o São Paulo poderia ter um poder maior de busca no mercado em busca de treinadores. Tem alguns nomes já que estão sendo conversados nos bastidores, mas confesso para vocês abertamente que eu não tenho esses nomes. A diretoria do São Paulo vai se reunir com alguns empresários, com alguns treinadores, para entender cenários, para entender contextos, e há a expectativa da diretoria de fechar o mais rápido possível com o novo treinador, assim que for sacramentada essa reunião com o Zubeldia, com ele pedindo essa demissão. O nome do Alan Barcelos é forte nos bastidores, mas a diretoria alta cúpula entende que pode ser uma queimada de largada ele entrar nesse momento de pressão. Ainda existe a expectativa dele maturar um pouco mais, quem sabe disputar mais uma copinha, para aí sim depois começar a ser cogitado realmente como técnico do profissional do São Paulo. Está completamente descartado? Não, mas enfrenta uma certa resistência. Vários nomes circulam nos bastidores. Aliados do presidente Júlio Casares acreditam que Hernan Crespo poderia ser uma opção, mas a gente já conversou aqui no canal de que o Crespo aceitaria voltar ao São Paulo, mas para um projeto vencedor, para um projeto que tenha novos reforços, para um projeto que seja competitivo para ele conquistar títulos importantes, o que neste momento não é o caso do São Paulo. O São Paulo vai priorizar a disputa do Brasileirão para sair o mais rápido possível dessa situação de queda. Vojvoda é um nome que alguns comentam nos bastidores, mas que não agrada a grande parte da diretoria da alta cúpula do São Paulo. Então acho difícil, mesmo com uma queda do Vojvoda, ele acabar pintando. Mas é um nome que também é especulado e é também um nome óbvio, um nome fácil, né, de se procurar, muito porque a tendência é de fato ele acabar saindo do Fortaleza. Mas o São Paulo vai correr agora contra o tempo, se confirmando a saída do Zubeldia para buscar um novo treinador. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, é quase certo, é 99% de chances do Zubeldia acabar pedindo a sua saída e o São Paulo ter um novo técnico a partir da partida contra o Flamengo. Jorge Jesus no São Paulo, existe alguma possibilidade disso acontecer? É o nome mais óbvio, né? Tá livre no mercado, tem grande bagagem, fez sucesso no futebol brasileiro e muitos torcedores estariam pedindo a chegada do Jorge Jesus. A maioria sabe que é difícil, isso porque no último trabalho que o Jorge Jesus, por exemplo, teve no Al Hilal, o salário dele mensal era de 6 milhões de reais. E obviamente, né, por mais que ele aceite uma redução no futebol brasileiro, vocês acham que, por exemplo, o Jorge Jesus aceitaria com o seu ego, com a sua, né, sempre se achando o melhor técnico? Inclusive ele fala abertamente que na sua visão ele revolucionou o futebol brasileiro e tudo. Vocês acham mesmo que ele, por exemplo, voltaria ao futebol brasileiro para receber um salário menor, por exemplo, do que o Abel Ferreira, que recebe 3 milhões do Palmeiras? Você acha que o Jorge Jesus não gostaria de receber o maior salário do futebol brasileiro? E digo mais, o Jorge Jesus chegaria para um clube que a prioridade será lutar contra o rebaixamento? Ou ele chegaria com a promessa, em qualquer clube brasileiro, com a promessa de que teria carta branca e dinheiro quase que infinito para conseguir novas contratações no São Paulo? Então, a chegada de Jorge Jesus é um completo devaneio, não passa pela cabeça da diretoria do São Paulo neste momento essa conversa com o Jorge Jesus. Por mais que há uma aproximação com o Rafinha e tudo, acho muito difícil do Jorge Jesus aceitar esse desafio de reconstruir o São Paulo. Então, por mais que seja um pedido, e até eu gostaria de ver o JJ comandando o São Paulo, acho que ele é um ótimo técnico, mas acho que é bem difícil. Eu não contaria com isso não, tá? Antes da gente fechar,